Olá, tudo bem com você? Eu sou o Francisco da 3RA Educação Superior no Canadá. Estou aqui com a Celina da IME Canadá e a Fernanda da Conestoga para trazer bastante informação para você. Olá, Celina. Olá, Fernanda. Tudo bem? Olá, tudo e com você? Oi, Tudo bem. gente, Boa prazer estar com noite. vocês. Prazer muito grande ter você aqui também, Fernanda. Então vamos falar um assunto super legal, né? Vamos falar sobre algo que pode, né, te ajudar bastante no desenvolvimento, né, do seu planejamento do Canadá. Então, se você ainda não ouviu falar, nós vamos conversar sobre o Vale do Silício canadense e a sua multifacetada área o seu mercado de trabalho, né, que vai muito além da área de tecnologia, né? Vamos fazer então o seguinte, pessoal, só para colocar, né, para colocar aí a região ali dos Three Cities, né, Kitchener, Waterloo e Cambridge no mapa. Eu vou dividir aqui um pouquinho a minha tela e vamos colocar aqui, né, um mapa ali para você ter uma ideia da onde fica a região, né, a proximidade com Toronto. Então eu coloquei aqui, né, joguei aqui no Google Maps, que no horário que eu estou vendo, né, está dando mais ou menos 1h30 de carro da cidade de Toronto à região ali, né, das Three Cities, né? Então, assim, está bem pertinho da cidade de Toronto, que é o maior polo financeiro do Canadá, mas a economia da região ela anda por si só, ela não depende, né, da região de Toronto. Então, vamos falar sobre isso aí, né? Vamos falar também sobre a imigração, sobre a questão do processo de imigração ali da província de Ontário. A Celina está aqui para ajudar a gente nesse assunto, não é isso, Fernanda? Exatamente. Então, vamos começar um pouquinho falando como o Chico muito bem explicou sobre a região, mas acho que é legal a gente ver como a nossa localização está muito bem né, dentro de grandes polos. Então, a gente tem ali a região de Waterloo como base. Vocês podem ver que, além de estar muito próximo de Toronto, nós temos aí Buffalo, Detroit, Chicago, Nova York, Boston, regiões muito conhecidas aí na América do Norte, né? Sem falar de Montreal. Então, a nossa localização acaba sendo mega privilegiada, de super fácil acesso, principalmente para quem quer ter literalmente essa disponibilidade de voltar, inclusive, facilmente para o Brasil. Então, é apenas um voo de distância para São Paulo, então, dependendo da sua localização. Então, isso acaba sendo um ponto mega atrativo. Tá? Além de toda a estrutura do college, eu acho que a região ela traz grandes benefícios para todas as áreas, né? Além da tecnologia, que a gente é conhecida aí como o Vale do Silício canadense, hoje a gente tem aproximadamente 630 mil habitantes, que eu brinco que não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande, mas você vai ter absolutamente tudo que você precisa numa região. Então, temos aeroportos também na região. Hoje a gente está 1h, quase 1h30 de Toronto, 1h30 de Niagara, então super fácil essa questão de cidades turísticas também, tá? Então, a gente está falando aí nas Three Cities, que é a região de Waterloo, Kitchener e Cambridge, que hoje é considerada aí a 4ª maior população urbana do Canadá e a 10ª maior população urbana no Canadá em todo, né? Só para trazer um pouquinho de números para vocês, para a gente entrar aí nos pontos importantes sobre o mercado, como isso vai agregar na sua escolha, né? E como a parte de tecnologia está forte na nossa região. Hoje nós somos o 2º maior centro da América do Norte, a 2ª maior concentração de tecnologia da América do Norte, a 2ª maior concentração de startup do mundo. E isso eu gosto de reforçar muito, porque quando você abre novas empresas, você não simplesmente está falando apenas na área de TI. Quando você abre uma empresa, você precisa de um contador, você precisa de alguém da área da saúde, você precisa de alguém da área de negócios. Então, isso acaba gerando diversas oportunidades para suprir a necessidade do mercado de trabalho. E o Conestoga vai estar ali exatamente isso, te preparar para o que o mercado está precisando, tá? Sem falar aí na concentração de robótica, para quem gosta dessa área, que quer ingressar, que já tem formação, ou quem está iniciando agora, terminou o ensino médio, ou quer iniciar dentro dessa área, a gente tem opções muito bacanas. E, como no final aí, as grandes vantagens de custos em comparação a locais da América do Norte, né? Eu trouxe aí alguns exemplos rápidos para vocês,
que hoje a questão de conduzir pesquisas, né, de grandes líderes mundiais, a região de Waterloo, aí a gente está com um custo de quase 30% mais baixo que os Estados Unidos. Então, muitas empresas estão vindo para a nossa região exatamente por essa facilidade de custos menores e com salários super competitivos. Tá? Então, você vai receber super bem para trabalhar dentro desse setor. E também considerando aí a parte de locação de imóveis, né? Que a gente sabe que é um custo principal, que é um dos grandes dúvidas dos estudantes, é falar, mas eu vou para uma região, vou ter oportunidade, quanto que esse vai ser o meu custo de vida? E hoje, para vocês terem uma ideia, dentro aí do G7, né, que a gente fala, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, grandes centros de tecnologia, a gente tem aí um custo 84% menor que São Francisco, 82% menor que Nova York e até 28% menor que Toronto. Então, assim, oportunidade, sem dúvida nenhuma, você vai ter na nossa região, com custo super atrativo, com salários atraentes também, com altos salários dentro dessa área. E temos o conhecido que é o corredor da inovação, né, que a gente fala que é de Toronto à região de Waterloo, que é uma hora e meia de distância, que imagina assim, você em 1 hora e meia de distância, aproximadamente 15 mil empresas só na área de tecnologia. É muita empresa dentro de uma concentração relativamente pequena, né? O que isso acaba gerando diversas oportunidades. Algumas empresas que estão na nossa região, o Google, Head Office do Google do Canadá, está do lado do nosso campus. Temos BlackBerry, Intel, Shopify, Tesla, OpenText e por aí vai. São diversas opções de empresas que acabam favorecendo cada vez mais aí a nossa área e trazendo empregabilidade para os nossos estudantes. Vamos falar um pouquinho só sobre a questão, aí eu acho que o Chico, a Celina e a gente adicionando aí, principalmente como que é a estrutura de um ensino superior no Canadá. Então, para vocês terem a base, hoje o Conestoga oferece aproximadamente 230 opções de programas, tá? Então, a gente tem um leque em diversas áreas, em diversos segmentos, onde bacharelado, que a gente considera aí, tem duração de 4 anos, temos Advanced Diploma, que são programas com duração de 3 anos, temos diploma com duração de 2 anos, certificados de 1 a 3 anos e pós-graduação, que é um dos nossos temas hoje, que a gente vai entrar em mais detalhes aí de como você pode fazer uma pós-graduação, sendo ela de 1 ano e de 2 anos, e quais são as suas opções também pós aí para um processo imigratório. Tá? Aqui eu tenho um exemplo que aí eu sempre gosto de trazer. A gente tem a opção que é a Dual Offer, né? O que seria essa Dual Offer? A gente faz a combinação de 2 programas de pós-graduação de 1 ano na mesma carta de aceitação para você ter um período de 2 anos de estudos, né? Ensino acadêmicos. Mas nós também temos hoje 27 opções de programas que já são com 2 anos de duração. Tá? Então, a gente tem hoje, no total, 89 programas na área de pós-graduação, sendo ele de 1 ano e de 2 anos. Acho que aí seria legal assim, compartilhar um pouquinho, né, de qual que é a diferença de um e do outro, o que compensa aí para um processo, principalmente migratório, na província de Ontário. Eu acho que é bastante interessante, Fernando, você ter levantado esse ponto, porque muitas vezes, dependendo do perfil do cliente, da família, né, a grande maioria da família que está chegando, é bom a gente entender quais são minhas possibilidades após eu terminar esse programa, né? Eu consigo, por exemplo, aumentar o meu nível de escolaridade e pegar um PGWP e, de repente, partir para o Express Entry, onde eu vou estar bem? Ou, de repente, devido à questão de idade ou de escolaridade, entre outros fatores, eu vou ter que partir para um processo provincial, né? Lembrando que cada província tem o seu próprio programa, tá? E como a Conestoga fica em Ontário, a gente vai direcionar, né, o nosso webinar hoje falando um pouco mais do programa de Ontário em específico, tá? Então, assim, uma grande vantagem, né, que a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, a Conestoga, ele pode oferecer, então, já uma carta de aceitação com 2 cursos de 1 ano, certo? Então, o aluno já sairia, na verdade, né, no momento da aplicação, com uma carta de 2 anos, sendo 2 programas de 1 ano, tá? A vantagem disso é qual? É que você não vai precisar fazer uma outra extensão aqui dentro. Porque quando você, por exemplo, fecha um programa de 1 ano, você pega a carta de aceitação de 1 ano, a sua permissão vai ser baseada naquele programa de 1 ano.
Do acompanhante, a mesma coisa. Se tiver criança, também. Ah, peraí, eu vou fazer um novo programa. O que vai acontecer? Nós vamos ter que pegar uma nova carta de aceitação, pagar as taxas de processamento para toda a família novamente, e tem uma outra questão, fazer a nova comprovação financeira. Porque mesmo que você já está dentro do Canadá, de repente um já está trabalhando, etc., ainda é preciso fazer a comprovação financeira. De repente, não tão robusto quanto o nosso inicial, né? Porém, a gente continua tendo a necessidade de fazer essa comprovação. E aí, nesse meio tempo, talvez você vá perder a elegibilidade da cobertura do plano de saúde, carteira de motorista, entre uma série de outras coisas, porque o tempo de processamento aqui dentro está bastante demorado. Então, durante o maintain status, às vezes, algumas coisas vão se perder, tá? Em alguns casos, ok? Só falar uma coisa aqui, e lembrando que, assim, muitas vezes, num primeiro momento, a comprovação de renda pode não ser um problema para você. Só que depois você tem que fazer uma segunda comprovação de renda, você já pagou o primeiro ano do college, você já passou aquele período de adaptação aqui no Canadá, que é o mais caro de todos, a verdade é essa, né? E vai ter que comprovar uma renda de novo, e aí isso aí pode se transformar num problema. Né? Então, assim, o que nós víamos anteriormente é que muitas vezes as pessoas acabavam optando por um programa de diploma, muitas vezes um programa não só inferior, mas que fazia menos sentido para a carreira daquela pessoa, apenas por ser um curso de 2 anos. O que acontece? Com essa opção da Conestoga da gente fazer, combinar 2 cartas, 2 pós-graduações de 1 ano, você não precisa mais se preocupar com isso. Você pode vir para cá, eu me lembro quando a Fernanda, isso é uma coisa até relativamente recente, né, Fernanda? Essa questão dos 2 anos, quando a Fernanda falou, olha, Francisco, a gente agora tem essa opção e tudo mais, ela me viu a carta e tal, eu olhei e falei, cara, isso aqui está excelente, porque a pessoa já vem, a gente pode utilizar 2 cursos que façam mais sentido para a sua carreira, que vão aumentar a sua empregabilidade, que com isso vão aumentar a sua qualidade de vida e aí as suas chances de imigração, e você não tem mais que se preocupar com aquela questão de, no meio de um curso, ter que aplicar para um novo visto. Então, isso aí eu acho muito legal da parte do seu primeiro visto de estudante, né? Porque sem ele também, o Projeto Canadá, ele vai por água abaixo, dependendo se no seu caso você tiver que ser estudante, né? Mas eu acho também, né, Celina, que a gente pode entrar nessa questão de 1 ano, 2 anos, qual que é a diferença para isso em relação para o programa provincial ali, né, de Ontário, né? Exatamente. É dentro do programa provincial de Ontário, tá? Existe uma via, né, chamada International Graduate, ok? É para quem, né, tem a formação, ok? Dentro do Canadá, tá? Então, o que eles olham como pré-requisito, tá? Claro, além da empresa ter que te dar o suporte, tem os pré-requisitos da empresa, quando eles olham para a parte do aluno, tá? Eles vão olhar o seguinte, esse aluno, ele fez um programa de 1 ano ou fez um programa de 2 anos, ok? Se você faz, por exemplo, 2 programas de 1 ano, ele não é equivalente a um diploma de 2 anos, são coisas diferentes, tá? Então, em termos de elegibilidade, ou você faz um programa de 2 anos, você fica como elegível, ok? Com essa oferta de trabalho por tempo indeterminado que você vai receber do seu empregador, tendo que ser high skill, então dentro do NOC Tier 0, 1, 2 e 3, ok? Para que você possa seguir por esse caminho. Ou caso você tenha feito um programa de 1 ano, eles vão olhar com mais detalhes, tá? Para que seja aceito você usar esse programa de 1 ano, existe um requisito único e mandatório. É que no momento da sua aceitação no college, tá? Você precisava demonstrar que já tinha um degree para ser aceito como requisito único. Então, a Fernanda pode falar melhor sobre isso. Então, exemplo, tá? Para você ser elegível, né, aplicar para esse programa, você poderia mostrar experiência ou certificado ou um diploma. Isso já faz com que você não se qualifique dentro do OIMP International Graduate para programa de 1 ano, tá? Mandatoriamente tem que ter, né, o pedido de degree como item mandatório. Aí, Fernando pode explicar um pouco melhor se... Deixa eu te fazer uma pergunta, Celina. Para um diploma de 2 anos, isso seria... Aí não teria esse problema? Não tem. Aí a gente não tem esse pré-requisito de degree. Então, olha só, a Fernanda vai explicar ali até uma coisa interessante para você. Por isso que a gente está aqui para te passar informações verídicas, né? Assim, informações precisas. Né? Dependendo do seu caso, a gente volta à questão de ser mais interessante fazer um diploma.
do que uma pós, mas isso também depende do caso, porque às vezes o que acontece, até por isso que hoje ainda existe o que a gente chama o casamento de você fazer, né, a consultoria com a M Canadá e com a 3RA. Se você fizer uma consultoria com a M Canadá e autorizar eles passarem as suas informações para a gente faz se de repente ela vê que é muito necessário você aí sim fazer um diploma de 2 anos, a gente vai fazer sua programação baseado nesse caminho. Mas se ela falar assim, não faz diferença, ele pode fazer 2 pós-graduações de 1 ano, a gente vai fazer esse caminho que é mais interessante para 90% dos casos, mas tem que analisar o seu caso, né, para ver o que é mais interessante, né, Fernanda? Exatamente. E só reforçando que realmente as pós-graduações, hoje, grande parte do pré-requisito é do estudante ter, no mínimo, um tecnólogo. Alguns programas têm uma questão de ter, no mínimo, 3 anos, mais experiência de trabalho. Então, tem que entender certinho os pré-requisitos para aquela opção de programa que você está olhando, tá? Então, isso faz... Aí o pessoal da 3RA vai entender toda a questão da parte do seu histórico acadêmico e ver se você também se qualificaria para uma dessas opções, seja ela de 1 ano ou de 2 anos, tá? Então, isso é muito importante você entender, por exemplo, um curso que hoje é um dos principais aí, dos brasileiros, que é o Construction Management, né? Na parte aí de construção, para quem é arquiteto ou quem é engenheiro civil. Então, assim, esse já é um pré-requisito, né? Que a gente fala que o estudante precisa ter um bacharelado, porém, ele também dá a permissão do estudante ter um tecnólogo mais experiência de trabalho. Então, isso já tira a desclassificação do que exatamente a Celina acabou de explicar para vocês. Então, precisa entender certinho os pré-requisitos daquele programa e entender se ele dá a opção de ter aceitações de outras formas além do bacharel. Eu acho bem interessante que o Canadá acaba abrindo muitos caminhos diferentes. E é importante, acho que você está conseguindo ter uma ideia aqui, que existe um quebra-cabeçazinho a ser feito. Pode ser melhor de uma maneira. Por exemplo, um grande benefício da província de Ontário e do Conestoga College é que muitas pós-graduações não pedem um bacharelado. Isso muitas vezes é muito legal para a gente, porque se um cliente não tem um bacharelado, aqui em Vancouver, por exemplo, é muito difícil conseguir colocar uma pessoa sem bacharelado para fazer uma pós-graduação, ou um mestrado, ou um MBA. Na província de Ontário, a gente tem mais essa mobilidade, mas aí essa mobilidade pode te atrapalhar num programa de imigração provincial, dependendo do seu caso. Então, são coisas que tem que ficar atento, né? Por isso que eu acho legal. Bate um papo assim, lá com o pessoal da M Canadá, e aí a gente monta um programa de educação baseado, a gente vai achar o melhor programa para você lá na Conestoga, para você vir para o programa certo. Fala, Serena. Eu acho que a gente tem que deixar uma coisa bem clara, que é o seguinte, tá? Nem todo mundo vai precisar necessariamente de um programa provincial para ser elegível à residência permanente. Cada caso é um caso. Por isso que a consulta é importante, porque eu pego, por exemplo, o seu perfil e tento analisar o que vai acontecer quando você se formar, por exemplo. Né? Ou até antes de você se formar, você já tem um caminho para residência permanente através do Express Entry, talvez, que é um programa federal, onde você não está preso a elegibilidade, talvez, como, né, do programa de 1 a 2 anos. Você precisa só elevar o nível de escolaridade, você precisa só de uma experiência aqui dentro. Então, é importante traçar esse caminho, porque não é uma fórmula igual para todo mundo. Essa é a parte importante. Acho que essa é a mensagem principal, tá? Não existe uma fórmula. Isso aí. E eu trouxe, só para complementar, eu trouxe aí alguns programas de pós-graduações que são os queridinhos aí dos brasileiros, só para quem está assistindo aí a gente, para ter uma visão geral do que normalmente hoje os brasileiros estão estudando no Conestoga College na pós-graduação. Então, eu trouxe como exemplo na Construction Management, que é uma pós-graduação de 2 anos na área de construção. Esse curso, que é Hansel Practical for International Educated Nurse, está sendo aí um dos principais, que é para quem é formado, aí já entra. Tem que ter um bacharelado em enfermagem, ter 1 ano de experiência na área, que essa pós é 100% voltada para você trabalhar como enfermeiro. Então, você vai fazer toda a parte da Uniclass, você tem uma carga horária de 400 horas dentro do programa. Então, assim, esse programa está crescendo bastante. Temos aí o Mobile Solutions na área de TI, que também é uma pós-graduação de 2 anos, tá? Que é para quem é da área de tecnologia, gosta de trabalhar com iOS e Android, acaba sendo super atrativo. Temos o Strategic Global Business e Strategic Marketing Communication, também 2 pós-graduações
para quem já tem uma formação, por exemplo, de administração, que quer trabalhar, ou até mesmo de marketing, e quer dar sequência aí numa pós, são 2 programas super bacanas. Temos o de Cloud Data, né, também 2 anos, também aí dentro da área de tecnologia, e o Apply Energy Management, que são energias renováveis, né, que é uma área que só tem crescimento, né, que hoje ainda o Brasil ainda não está valorizando tanto isso, essa questão de sustentabilidade, energia renovável, mas é uma área que o Canadá já está há alguns anos de olho nisso e está qualificando profissionais dentro dessa área. Então, é um lugar super bacana para você dar uma olhadinha dentro dessa área de engenharia. E temos as pós-graduações de 1 ano, que novamente são as queridinhas aí dos brasileiros, que é na área de projetos, na área de Global Business Management, na parte do financeiro. Um programa super novo que está vindo aí com muita força, que é o Social Media Marketing. Então, se você quer trabalhar aí com as redes sociais, ter todo esse controle, uma pós-realidade virtual, na arte de Virtualization and Cloud Computer, na parte Big Data Solutions. Então, você consegue ver que são todos os cursos e especializações, e isso que às vezes acaba fazendo sentido para o estudante. Eu quero fazer de projetos e meu segundo programa eu quero fazer, por exemplo, na área financeira. Então, entra essa questão da dual offer, né, de você pegar 2 cursos que vão fazer sentido para você, tanto profissionalmente e academicamente, aí na sua carreira no Canadá, tá? E sem falar aí de 2 programas novos que a gente já está vendo aí, é uma grande, um atrativo aí, que é para a área, para quem quer trabalhar como contador na província de Ontário, que precisa de um certificado específico, e dentro desse programa, o estudante vai se qualificar para isso. E o nosso novo programa aí, que é o nosso novo hub, que é de Sports Marketing Event Management, né? Também uma pós-graduação, que é só para quem gosta da parte de jogos, aquelas coisas que está, novamente, em crescimento. Então, a gente sempre está com o que o mercado precisa, né? O que o mercado está precisando, o que o mercado necessita. O Conestoga está ali exatamente para dar essa assessoria e qualificar para vocês entrarem no mercado. Acho que aí a gente pode aproveitar, né, Fernanda, para falar um pouquinho daquela questão que eu achei engraçado. Quando eu, Francisco, comecei a trabalhar com educação superior aqui no Canadá, eu não entendia muito como um college público, como uma instituição pública, né, ia buscar mais clientes, buscar mais estudantes. Eu falava, cara, isso para mim não está fazendo sentido, né? Vamos botar assim, né? E aí, eu comecei a entender algumas coisas, como é vista a educação aqui no Canadá, né? E assim, os colleges públicos, né, apesar do nome público, né, a maioria deles, você tem ali um orçamento, em torno de 50% do orçamento vem da iniciativa privada. Por que existe esse casamento? Porque a iniciativa privada precisa dessa mão de obra qualificada. A Fernanda, daqui a pouco, né, a gente estava batendo um papo ali nos bastidores, eu achei uma coisa super legal ela falar sobre um novo investimento que existe hoje na Conestoga, que ilustra bastante essa história, né? O que acontece? A iniciativa privada, ela entra com esse financiamento para dentro do college, e aí o college ele monta curso baseado no que precisa. Então, você não vai ter um curso dentro da Conestoga que a indústria não precise. Isso não faz sentido. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega para a gente, um cliente chega para a gente, eu quero ir para tal lugar, mas eu quero estudar tal área. E aí você vai ver o college não tem aquele curso. Mas por que não tem aquele curso? É porque provavelmente naquela região não tem empregabilidade naquela área. Não faria sentido, né, um investimento da iniciativa privada para uma coisa que ela não precisa. Só que em contrapartida, o que acontece? Isso acaba garantindo uma empregabilidade muito alta dos colleges, né? Então, eu estava conversando com a Fernanda, né? Hoje a taxa geral, né, de empregabilidade do Conestoga fica na casa de 89%. E essa é a empregabilidade dentro da área que você se formou ali nos 6 meses de formação. Isso é uma geral, sendo que o college ele vai ter curso de associate, vai ter cursos mais que são voltados para um próximo curso. Mas se você pega, por exemplo, cursos de áreas de alta empregabilidade na região, e aí eu vou me estender, a Fernanda falou uma coisa bem legal ali. Tudo bem que a região ali de Waterloo, ela é o Vale do Silício canadense, tem uma empregabilidade. Achei muito engraçado quando eu entrei na cidade, você vê uma cidade até mais antiguinha e de repente você dá de cara com o Google, com a Tesla, você fala, meu Deus, o que é isso? Né?
a tecnologia ela arrasta uma empregabilidade em diversas áreas. Uma coisa também que é muito forte na região ali de Waterloo é a indústria. A indústria canadense ela fica ao redor ali de Toronto, ali dentro na ferradura de ouro canadense para a indústria, e toda aquela região você tem indústria automobilística e tudo mais acontecendo ali, né? Então, assim, negócios vão ter muita oportunidade de negócio, marketing vai ter muito, saúde vai ter muito, engenharia vai ter muito, arquitetura vai ter muito, então você expande muito essa empregabilidade. E aí o que acontece? Quando você pega cursos, né, em áreas que são focadas para dentro ali da indústria, não esses cursos mais gerais, que geralmente que vão mais para adolescentes que acabaram de sair do segundo grau, essa empregabilidade ela vai fácil lá para 92%, 95%, até 100% do curso, né? Então, assim, isso é legal você entender esse equilíbrio, né? Como estudar aqui, por isso que é importante você estudar, você escolher o curso certo, por isso que a 3R dá tanto valor a isso, você fazer o curso certo. Você não está vindo só fazer um curso aqui para emigrar para o Canadá, é importante. Por que você não gasta esse dinheiro para estudar alguma coisa que você tem interesse em fazer? Isso vai ser ligado diretamente à sua empregabilidade, à sua qualidade de vida e à sua imigração, né? Então, tem uma outra coisa nisso também, né? Que você falou, né? É assim, até um gancho bem antes de pensar na sua imigração. É a sua chegada no Canadá. Que é a nossa primeira, né? Que é o nosso primeiro passo, né? É dar entrada no seu visto de estudante. Isso, aquela história das duas cartas, né, Fernanda? Lá também pode ajudar bastante com isso aí, no sentido que faz, né, na sua carreira, né, Celina? Para quem está nesse planejamento de escolha de curso, tá? Então, essa é uma dica que eu vou te dar, que é super valiosa. É o seguinte: a imigração precisa entender quem é você. Por que você quer estudar no Canadá? O que você já estudou? Qual a sua área de formação? O que você trabalha? Qual é o seu salário? O curso que você está procurando fazer, ele vai te agregar? Porque pensa o seguinte, você vai abrir mão da sua carreira, você vai sair, né, da sua zona de conforto nesse momento, vai vir estudar, vai poder trabalhar só 20 horas por semana, vai fazer um investimento de vir estudar. Se não for um programa diferenciado, e de repente até não oferecido no Brasil, como a Fernanda mencionou, um dos programas, né, que no Brasil ainda, né, não tem muito desenvolvimento, a imigração precisa entender por que você quer vir. O que você vem estudar aqui no Canadá que vai te agregar de uma forma para você voltar ao Brasil com maior empregabilidade, crescimento profissional, onde você realmente vai valer o investimento que você está fazendo. Essa conta precisa fechar na cabeça do oficial para que a gente tenha sucesso na nossa aplicação. Eu sempre insisto para o cliente, abre a grade do programa, entenda o que você vai estudar, entenda, compare com programas oferecidos no Brasil em termos de tempo, de valores, de certificação, o que vai te agregar, porque isso tudo é muito importante na sua carta de intenção. Como não tem entrevista no visto canadense, você tem que apresentar documentalmente a sua ideia, o seu projeto. Então, essa carta é extremamente importante, onde você consegue colocar todas as suas ideias de uma forma organizada para apresentar para eles. Então, vai acabar linkando tudo, né? Então, assim, vai acabar linkando tudo aí. A sua... Você não vir para cá fazer um curso geral, fazer um curso interessante para você, vai te ajudar desde o seu pedido de visto até a sua imigração lá no futuro, né? Pessoal, eu queria agradecer o pessoal que está deixando dúvida aqui e vou incentivar vocês. Quem tiver dúvida, vai enviando para a gente aqui, que daqui a pouquinho a gente vai ter o maior prazer em responder, tá? Vai lá então, Fernanda. E eu acho que é só para linkar tudo isso que a gente falou, né? Experiência profissional, a sua progressão acadêmica e o profissional, como o college vê isso, né? Então, hoje os colleges públicos, nós recebemos investimentos de empresas privadas. Hoje, para vocês terem uma ideia dessa dimensão, o Conestoga College tem mais de 1.000 parceiros, onde que também muitos dos nossos estudantes vão trabalhar dentro de uma dessas áreas. Tá? Então, por quê? A gente já tem essa conexão com a indústria, a gente sabe o que a indústria precisa. Então, tudo isso acaba facilitando muito para você durante o processo, até mesmo de entrevista. A gente tem aplicativos no celular que você consegue ver vagas, tanto interno e fora do college. Então, isso a gente vai dar todo esse incentivo para você. Sem falar nas opções de co-op, né? Que a gente fala
que a gente tem toda essa parte de cooperativo, né, na parte da educação, né? Hoje, como exemplo, temos aí a Amazon, Oracle, Deloitte, Google, TD, Disney, são alguns exemplos de empresas que estão ali de frente com nós, entendendo o que o mercado precisa, né? Então, você vai ter um componente, não são todos os programas, tá? Que exigem a necessidade de você fazer o co-op, tem alguns programas que o co-op também é opcional, e dentro, quando é opcional, o estudante precisa ter desempenho acadêmico, né? Você tem que, dependendo do programa, ter um 80% de aproveitamento em sala de aula. Porque não apenas a gente vai falar assim, ó, essa aqui estão as vagas, né? Por isso a gente falando em programas de co-op, mas a gente também quer ter certeza que a gente vai oferecer para as empresas parceiras um estudante capacitado, um estudante que é pontual, que está interessado no crescimento, que é isso que a gente procura, né? E um dos grandes motivos é a gente ter uma taxa tão alta de empregabilidade, porque a gente mantém a questão do emprego superativo com os nossos estudantes. E se a nossa taxa cai, e não é uma decisão do Conestor já falar, agora esse programa não vai ser mais oferecido. Pelo contrário, isso já vem da província de Ontário. Então, a gente precisa manter esses números, trazendo qualidade no ensino, trazendo o que o mercado precisa, e a gente acaba recebendo incentivos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de só... deixa eu colocar aqui. Esse aqui é um exemplo que a gente recebeu para Personal Support Worker, para vocês terem uma base, que foi um investimento aí aproximadamente 650 bilhões. Tivemos investimento também de 4,5 milhões da província. Temos aí outro investimento de 573 milhões investido, tudo para trazer qualidade no setor do Conestoga para vocês. E um dos dados, o último aí que eu gostaria de trazer foi um novo investimento. Isso é um investimento do RBC, não é isso? Isso, exatamente. A RBC, para você ter uma ideia, que está nos assistindo, é um dos maiores bancos canadenses, tá? Exato, exatamente. Então, assim, são empresas muito grandes. Hoje a Google também é uma delas que faz investimento, Toyota, Tesla, são alguns exemplos de empresas que estão ali no dia a dia com o college, com os nossos estudantes. E para vocês terem noção de como isso é real, como isso acontece, em março de 2022, né, ainda nem completou um ano, estamos quase lá, a gente teve um investimento de 12 bilhões na parte de pesquisa e infraestrutura. E é isso que a gente faz diferente. A gente pega esse investimento e é investido em estrutura para vocês, para os estudantes, com os melhores equipamentos de última tecnologia. Então, aqui eu trouxe um exemplo do um dos nossos novos campos. Hoje, o Conestoga, temos 10 campos e centros de treinamentos, aproximadamente 32 mil estudantes, né, distribuídos nesses campos. E esse vai ser o nosso novo campus em trades, né? Então, se você é da área aí de carpintaria, manufatura, se você é da área de soldador, encanador, gosta dessa parte manual, a gente vai ter um campus 100% para vocês. Porque, e com um espaço todo qualificado, né? Então, um espaço tudo novo, renovado, com equipamentos que estão na indústria, que eu acho que isso é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Você vai realmente aprender com os equipamentos que as empresas estão usando. Então, toda aquela parte de treinamento, daquela parte de, né, aqueles 3 meses que a gente tem de costume aqui no Brasil, para ver se você se adapta ou não à empresa, à dinâmica, isso você já vai ter dentro do college. Então, quando a gente recebe, por exemplo, um investimento, por exemplo, da Toyota, que faz investimento para a gente de caminhão, de carros, a todo semestre, por quê? Literalmente ele fala assim, a Toyota é legal. Não, ele literalmente está preparando o estudante a desmontar e desmontar os equipamentos, os automóveis deles. Por quê? Quando você se formar, você já sabe tudo que a Toyota precisa. Você sabe os equipamentos que eles utilizam. Então, esse processo de empregabilidade acaba também aumentando. E a empregabilidade abre portas. A empregabilidade abre portas para fazer o quê, por exemplo, né? Se formou, está empregado, vai aplicar para o seu PGWP, tem acompanhante, você já tem uma job offer, certo? Uma oferta de trabalho para você poder estender do acompanhante, por exemplo. Tem oferta de trabalho? Talvez você já ingresse, né, trabalhando, né, de forma integral, tem um processo de residência permanente para correr junto. A província de Ontário tem mostrado tanto interesse, né, nos setores de tecnologia de trade, que quando a gente olha, né, os sorteios que a gente tem dentro do programa provincial, só está dando isso. Então, mostra a força dos programas
para o mercado e como a província também está de olho nisso. Acaba que uma coisa se conecta à outra e por aí vai. Por isso que é muito importante escolher um programa certo, porque ele vai te abrindo portas e portas e portas e portas e portas. Tira da cabeça aquela história, eu vou fazer General Business porque é mais barato e mais fácil. Esquece, ele não é nem mais barato e nem mais fácil. Então, assim, vamos escolher o curso certo para você, tá legal? Vamos fazer o seguinte, eu já vou responder as dúvidas do pessoal aqui, fica à vontade para amanhã para enviar as dúvidas. E lembrando a você que está nos assistindo, né, que esse webinar que nós estamos fazendo aqui, ele é parte da nossa promoção do Canadá Summit, a 3RA, a IME Canadá, a Conestoga, né, e diversos colleges fantásticos do Canadá, né? Nós vamos estar no Canadá Summit. Para a 3RA e para a IME Canadá é o primeiro evento depois da pandemia, o primeiro evento presencial, né? Viemos fazendo evento online, mas é o primeiro evento presencial. Nós somos pioneiros em organizar eventos, né? Imigração, educação e esses colleges incríveis, né? E nós vamos estar no Brasil agora em março. Vou te passar aqui as datas, se você tiver em alguma dessas cidades, eu conto com a sua presença. O ingresso é um valor simbólico, tá legal? Você vai ter acesso a muita informação, você vai ter acesso a mim, a Celina, a Fernanda, né? Então, vamos aqui às datas do evento. 19 de março estaremos em São Paulo, de 11 da manhã às 18 horas. No Rio de Janeiro, 22 de março, das 16 às 22 horas. Fortaleza, dia 15 de abril, das 11 às 18 horas, tá? Fique ligado aí nas nossas mídias sociais, já você vai ter link para inscrição, você precisa se inscrever, né? Como eu falei, o valor será um valor simbólico, tá certo? E a gente conta com a sua presença nos eventos para tirar as suas dúvidas e montar, né, o seu projeto, né, Canadá. Vamos então aqui às dúvidas do pessoal que nós temos aqui. O Lucas perguntou qual o valor médio desse curso de Big Data, Fernanda? Legal. Hoje, no Conestoga College, nós não diferenciamos nossos programas. Então, todos os nossos diplomas... Tá vendo como é que General Business não é mais barato, viu aí? Ó? Exatamente, não é mais o barato. Realmente, você pode escolher o programa que você gosta, que você ama, que você tem interesse. Hoje, todos os nossos diplomas têm a base de $16.500 canadenses por ano. E qualquer pós-graduação nossa está saindo $18 mil o ano acadêmico. Tá? Então, independente do programa, seja ele General Business, engenheiro, ou TI, ou na área de saúde, o valor é o mesmo. Explicar para você como é que o canadense vê educação, tá legal? Vamos supor que você é da área, sei lá, de fazer gerenciamento de projeto, você é da área da indústria. O canadense vê assim, olha, eu vou fazer esse curso de gerenciamento de projeto, ele vai ver, né, qual é o salário médio, né, de uma pessoa que trabalha com aquela área que você quer trabalhar. Essa pessoa, ela ganha, sei lá, $80 mil por ano. Olha, o Conestoga College, se eu fizer esse curso, eu tenho uma empregabilidade de 93%, né, nos primeiros 6 meses de trabalhar nessa área. Pô, eu vou investir $18 mil, vamos supor. Mas espera aí, no meu primeiro ano eu já tenho a capacidade de ganhar próximo, sei lá, 80, eu tô dando um exemplo, tá? Em $80 mil. Então, me mostra um outro investimento que vai te dar um retorno maior do que esse. Então é assim que, né, as pessoas veem, né? Como é uma economia muito estável, números muito seguros, né? É assim que as pessoas enxergam o investimento em educação aqui, tá legal? O Fabiano, ele fez uma pergunta. Sou veterinário, vejo que a maioria são áreas para TI. Não tem nada... Você deve ter perguntado isso antes de eu explicar, Fabiano. Não tem nada referente para business. Tem muita coisa para business, grande Fabiano. Marketing ou qualquer outro curso voltado para quem tem formação de veterinária. Quer falar um pouquinho então aí, Fernanda? Nessa área de veterinária eu não tenho nada específico, tá? Mas dentro da área de negócios, marketing, eu tenho muitas opções. E uma coisa interessante também hoje, no Canadá como geral, sempre você vai, até mesmo um diploma de 2 anos, você consegue já escolher a sua especialização. Então, se você quer fazer business, você tem a opção de escolher especialização em marketing, em financeiro, na parte de compra, de seguros. Então, todos são subdivididos. Então, ainda são programas de 2 anos de duração, mas que você consegue, sim, já escolher a especialidade que você tem interesse. Mas a gente tem muita opção aí. A gente tem 230 opções aí, desde diplomas, desde bacharelado, até pós-graduação.
Se você quiser entender mais, é só responder um dos e-mails que você recebeu da 3RA. Para estar aqui nesse webinar, você recebeu alguns e-mails da 3RA. Só responder dizendo que você quer saber mais detalhes. Ou mandar uma mensagem para a gente em qualquer uma das nossas mídias sociais da 3RA, que nós vamos te orientar, te mostrar os cursos, ver o que é melhor para você, baseado... Eu costumo dizer que existe um tripé que a gente precisa se basear para te ajudar a escolher o curso. É a sua formação, né, o seu background, formação em área de trabalho que você tem, o mercado de trabalho canadense e o que você tem de aptidão. A gente tenta casar essas três coisas para fazer esse tripé. Esse tripé ele vai te deixar forte para aplicar desde o seu visto de estudante lá atrás até o seu processo de imigração, passando pela sua qualidade de vida, pelo seu salário, por tudo isso, né? Então aqui pergunta, acho que não foi uma pergunta que a Cláudia colocou, né? Mas minha filha é engenheira ambiental estudando ainda, pretende ir pela faculdade. Legal, Cláudia. Manda uma mensagem para a gente aí que a gente vai entender melhor e vai fazer o melhor caminho para ela estudar lá na Conestoga. Uma coisa que a Fernanda falou, que eu achei bem interessante, dentro dessas áreas tecnológicas muito fortes, né? A região ali do Tri-Cities, ela tem um custo de vida muito atraente, né? E essas áreas, esses polos tecnológicos, eles costumam ter salários mais altos. Então, porque um profissional que trabalha aqui vai competir com um profissional que trabalha em São Francisco, por exemplo, sendo que o cara em São Francisco está pagando 10 vezes mais do que você está pagando para viver nas Tri-Cities, assim, coisa do tipo, tá legal? Pergunta do Thiago. Olá, essa é para você, Celina. Sou graduado em Engenharia Elétrica e trabalho há mais de 11 anos na mesma empresa na área de TI, mas já tenho 37 anos. Super novo, Thiago. Sou casado e tenho um filho pequeno. Posso ter problema para conseguir um visto de estudo? Isso diminui muito minha chance? Então, para o visto de estudante não existe uma limitação de idade, né? Inclusive, nós temos estudantes acima de 60 anos, ok? Então, isso não é um problema, tá? A questão qual seria o nosso melhor caminho? É você vir estudar, por exemplo, né? Você vai vir, né, com o acompanhante, ou é melhor acompanhante vir estudar porque você, de repente, né, tem uma mão de obra mais interessante para o mercado de trabalho, para a gente poder já pensar em um estudar e o outro já caminhar para um processo de residência permanente, de repente. Então, assim, eu te aconselho, Thiago, a marcar uma consulta para a gente poder alinhar realmente um bom plano para você, tá? Para que esse plano seja viável. Tá legal. A Celina tocou num assunto aqui bem interessante também. Muitos de nossos clientes são casais, né? E essa é uma tática que a gente utiliza muito. É importante vocês entenderem. A 3RA é uma empresa e a IMI Canadá é outra, tá? A IMI Canadá, a Celina vai cuidar da parte de imigração, a 3RA vai cuidar da parte educacional, dessa parte de empregabilidade, tá? Mas na hora de colocar, né, de escolher quem vai ser o estudante, a gente sempre tenta colocar no college a pessoa com menos empregabilidade. Porque dentro do college, né, a gente está falando aqui, você viu aqui, né, exemplos práticos e tudo mais aqui da Conestoga, que é um baita de um college, né, essa ligação com a indústria e tudo mais, você vai ter professores da indústria, você está mudando para um país diferente, você não tem network, aquele professor pode ser, né, o seu network para entrar no mercado de trabalho. Nós conhecemos muitos casos de sucesso de pessoas que entraram no mercado de trabalho, né, pelo professor, né? Eu conheço um caso extremo, Fernando, de um professor que ele era CEO de uma empresa e ele foi dar aula em college para fazer recrutamento de estudantes, né? Tamanha necessidade, né, de profissionais da área que ele fazia, né, que ele trabalhava, né? Então, assim, dentro do college, a sua empregabilidade ela é impulsionada ao extremo. E aí, o que é legal fazer? Pega a pessoa que já tem uma empregabilidade maior e coloca essa pessoa no mercado de trabalho, porque essa pessoa vai ter um visto de trabalho aberto, ela já pode ir batalhando uma imigração antes mesmo do estudante terminar o curso. Então, assim, são coisas que podem acontecer. A gente quer que você chegue no seu objetivo o mais rápido possível. Provavelmente, o seu objetivo maior é conseguir um emprego que você goste, que você tenha um bom salário e a sua imigração. Então, o ideal é que a gente... né? Exatamente. A gente vai observando as vírgulas do seu processo para caminhar para esse lado. Tá legal? Maravilha. Pergunta do Julimar. Como é o mercado na área de Renewable Energy? Qual a taxa de empregabilidade desse curso? Você tem por curso, Fernanda? Tenho, está na mão. Então, deixa eu já abrir aqui. Então, como exemplo, essa área de energia,
Aqui na parte de carreira, a gente consegue já ver alguns exemplos, né, de como o estudante iria trabalhar após a realização desse programa. Então, a gente consegue ver na área de engenharia technology, na área de projetos, de advisor, de manager, então na parte já de gerência, inclusive. E hoje a taxa de empregabilidade para esse programa está em 80%. Então, é uma taxa super alta, né? Que a gente fala em até 6 meses, o estudante já vai estar trabalhando dentro da sua área de formação. Lembrando que ali a gente está falando de um curso mais de área de gerenciamento, foi isso? Esse programa específico energia, que eu abri é de energia, exato. E a gente está falando de Covid, ele pegou aí dos 18, 20, né, e tal, mas assim, essa é uma área com um boom assim, absurdo no Canadá. Vê se você Com certeza. Não sei, porque esse aqui a gente está falando de um curso de 3 anos, né? Ele é um curso até mais daquele de foundation que você é uma base para um próximo, ele já não é um curso mais tão especialista, mas essa área essa área de energia sustentável, eu diria que provavelmente a gente deve estar ali acima de uns 90%. Então a gente vai brigar aqui por causa de 10%, porque 80% e 90% é bem alto, né? E é assim. E eu também tenho uma pós-graduação dele, né? Que é de 2 anos. Eu não tenho a taxa dele atualizada, mas sem dúvida nenhuma é uma das principais. Aí a coisa sobe. Eu tenho uma pós de 2 anos, exatamente. Mas 2 anos, pós-graduação. Então, isso acaba fazendo toda a diferença, né? Aí, dependendo da sua formação, se você quer ir para um Advanced Diploma, iniciar dentro dessa área, ou você já se qualifica para uma pós. Que aí entra tudo no que a gente vem conversando aí durante a live. Maravilha. Hélio, como seria um programa para uma família de 4 pessoas? Hélio, não depende da quantidade de pessoas da família, o que depende é de todos os outros fatores, né, que eu falei ainda há pouco, que é background, né, educacional e de área de trabalho, vai depender do mercado de trabalho canadense, né, e das suas aptidões, tá legal? Aí o Hélio fez uma pergunta legal. O cônjuge pode trabalhar full-time? Quer, então, esclarecer se ele nessa parte aí dos direitos? Se você estiver inscrito, né, no programa reconhecido, certo? Como estudante full-time, acompanhante, sim, tem direito a um Open Work Permit sem limitação de horas. Perfeito, né? Então, assim, a Conestoga é um college público canadense, então você vai ter diversos direitos aqui enquanto estudante de um college como esse. Então, nós vamos ter, o cônjuge tem um visto de trabalho aberto, né? Os filhos, né, em idade escolar têm acesso, né, à educação gratuitamente aqui no Canadá. Então, você tem acesso a diversas coisas por ser um aluno de um college público canadense, tá legal? Eu só queria adicionar... Oi, desculpa te cortar aqui, eu só queria te adicionar um grande diferencial aí do Conestoga, principalmente quem vai com família, principalmente a preocupação com as crianças, né? E hoje o Conestoga College, a gente tem um Child Care, hoje temos 4 unidades, que vai desde 0 a 12 anos, oferecendo aí before e after school também. Então, dependendo aí se você está indo com crianças, você já consegue colocar os seus filhos na fila de espera em uma das nossas 4 unidades. Então, acaba sendo aí um grande diferencial. Esse é um ponto bastante interessante e importante nesse planejamento. Com certeza. Então vamos lá, a pergunta na verdade, o que o Fabiano falou, eu tenho pretensão em regularizar meu diploma de veterinária, por isso pretendo achar um curso para ser aceito. Tá. Vai, Celina, fala então você. Então, vamos lá. Veterinário, claro, né, é uma profissão regulamentada aqui, certo? Então, para você poder exercer, você vai precisar fazer a revalidação do seu diploma. E não necessariamente o fato de você ter uma revalidação de diploma quer dizer que você vá poder, de fato, ficar, imigrar e por aí vai. São coisas diferentes, tá? Existem províncias onde você vai poder trabalhar como technician sem a necessidade de fazer revalidação. Tem que olhar especificamente as regras. Porém, tá, existe uma coisa que nós acabamos mencionando, né? No seu visto de estudante, você mostra para a imigração a sua intenção temporária de vir para o Canadá, que é estudar, tá? Então, pode haver um conflito bastante grande quando você, né, indica para eles que a intenção é de você fazer um curso onde vai te permitir trabalhar no Canadá como veterinário, porque isso não mostra necessariamente que você está fazendo esse curso para você agregar no seu currículo para voltar ao Brasil. Se a imigração perceber isso, eles vão dizer,
olha, agradeço o seu interesse, mas não vejo, né, que a sua proposta, na verdade, seja que você venha estudar genuinamente para você vir temporariamente. Se a sua intenção é de migrar, eu te convido a explorar os nossos 80 ou mais programas de imigração. Então, dependendo do seu perfil, tem que estar muito bem alinhado a essa questão do que estudar. Fabiano, uma coisa que eu gosto muito de fazer com pessoas, porque essa área da saúde, até incluindo, né, a área de saúde animal, são áreas com alta empregabilidade aqui. Foi o que a Celina falou, dependendo da província, você pode até trabalhar como technician sem precisar ainda da revalidação de diploma. Eu, particularmente, gosto de jogar esses profissionais para algo que faça sentido. O que é área que faz sentido? De repente, uma área administrativa dentro da saúde, alguma coisa nesse sentido. E aí você vai, com o tempo, você vai fazendo essa revalidação. Porque muitas vezes, só fazer uma revalidação de diploma também não vai te conceder o direito de um visto de estudante, com direito a trabalho aqui no Canadá, visto para a sua família, se você estiver vindo com a sua família. Então, tem que fazer um casamento ali. Eu gosto de montar alguma coisa assim, já pensando no seu próximo passo, mas dentro de uma área, de repente, um pouco paralela, porque também você já vai montando o seu network dentro da área principal que você quer mudar depois, tá certo? Pergunta aqui do nosso querido Lucas. Sou engenheiro de controle e automação, profissão, desenvolvimento... Automação, profissão, desenvolvimento de software. É possível estudar e trabalhar legalmente aí? É possível sim, tá, Lucas? Uma coisa, né, que a gente acabou não explicando aqui, gente, né? No momento, né, a gente falou do cônjuge, falou dos direitos da família, né, mas não do estudante, né? Então, Lucas, você tem direito a trabalhar desde o primeiro dia, você vai estudar na Conestoga. Você tem direito a trabalhar 20 horas por semana desde o primeiro dia que você for às aulas, né, começar suas aulas na Conestoga. Você tem direito a trabalhar por tempo integral durante as suas férias, né? E aí depois, né, os cursos da Conestoga, eles têm que cair no requerimento, né, do governo e tudo mais, tem que ser no mínimo de 8 meses, tem que ser por tempo integral, aquela história. Mas aí você tem direito, depois que você termina o curso, você tem direito ao PGWP, que é um visto de trabalho, nada mais é do que um visto de trabalho aberto, em que você vai poder trabalhar por tempo integral. Tá legal? Tem uma outra informação aí. Se você conseguir um trabalho on campus, não quer dizer que você precisa trabalhar para a universidade. Você pode trabalhar no restaurante da universidade, né, no café, que seja, tá? On campus, não tem limitação de horas, ok? Então, isso é uma outra Você não coisa. vai precisar não vai ser só apenas 20 horas. Você vai poder trabalhar quantas horas você quiser, tá certo? Exatamente. Então, gente, vou falar aqui de novo as datas do evento, eu conto com vocês. Se tiver alguma cidade que nós não tivermos indo e vocês quiserem nos convidar aí para o próximo evento, né, já que no final do ano nós devemos estar de volta no Brasil, fique à vontade para mandar por aqui ou pelas nossas mídias sociais ou por e-mail, né, pedido para a gente, vem para tal cidade, vem para tal cidade. Geralmente a gente analisa essas cidades para escolher as próximas cidades que iremos visitar. Mas agora, para esse primeiro evento, e uma coisa legal, ele não só é o primeiro evento depois da pandemia, mas ele é o maior evento da 3RA e da IME Canadá. Nós vamos ter escolas incríveis como a Conestoga, escolas de centros grandes, médios e pequenos, para analisar você, analisar a sua família, né? E te trazer para o lugar certo aqui no Canadá, né? Então, assim, nós estaremos dia 19 de março, né? Em São Paulo, nós estaremos dia 22 de março no Rio de Janeiro e dia 15 de abril em Fortaleza. Fique antenado aí nas nossas mídias sociais, em breve você terá o link para a inscrição. Novamente, o valor da inscrição ele é simbólico, né? Vai estar ali entre 20 e 25 reais. Nós estamos vendo algumas coisas legais, esse dinheiro é a doação dele e tudo mais para grupos de ajuda, né, ou para centros filantrópicos e tudo mais. Então, nós contamos, você vai ter palestras sobre a vivência aqui no Canadá, né, você vai poder conversar com a Fernanda, com a Celina, comigo, você vai ter palestras sobre muitas coisas interessantes de pessoas que já estão aqui no Canadá ou estudaram aqui no Canadá, contando as suas histórias, também a participação das escolas nessas palestras e tudo mais, para que você tenha um máximo de informação na hora de vir aqui para o Canadá. Então,
Então, ó, já estamos recebendo aqui algumas aqui, ó. Vem para Campinas, venham para Vitória, né? Então, já vão mandando aí para a gente, mande pelas mídias sociais que a gente vai analisando aí para a próxima, tá legal? Fernanda, muito obrigado. Celina, muito obrigado, né? E até a próxima aqui, ó. Já temos aqui, a Andréia falou, espero vocês em Fortaleza. Então, esperem que estamos chegando aí. 15 de abril. Eu sou carioca, tá? Mas eu tô abaixo. Fortaleza é o meu paradeiro preferido. Então, 15 de abril estaremos aí em Fortaleza. Pessoal, um abraço grande, uma boa noite a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Até. Tchau.